Cara, então, mas justamente vocês estão falando dessa disparidade, que ela existe mesmo, ela é real, mas é doido como que Palmeiras e Flamengo quebraram muito isso, com dificuldade, né? Porque mesmo chegando a tantas finais, os dois foram quantas finais esses dois? Foram 8 finais nos últimos 7 anos? O Flamengo ganhou 3, foi vice em uma. E o Palmeiras ganhou 2, foi vice em uma. Então, 7 finais, né? Que teve Palmeiras. É muita coisa, né? É muita 10 coisa. anos, é muita coisa. Esse é o momento dos clubes brasileiros empilharem títulos da Libertadores, porque é o maior campeonato disparado. Com certeza. E aí, assim, o Palmeiras e o Flamengo conseguem chegar lá. Com dificuldade, porque não é mole. Assim, teve eu acho que foi 22, eu acho que o Flamengo passou mole na fase mata-mata, foi 4x0 no... Teve um jogo que foi 8x0 com Tolima, lembra? Tolima, teve bastante jogo aqui que a gente fez 2x0, 2x0, foi mole. Mas normalmente é muito complicado, sempre. Mas a gente pega a disparidade de dinheiro do Flamengo e do Palmeiras é muito grande, sim, mas de outros times brasileiros também. Tipo assim, o Corinthians fatura mais de 1 bi. O Fluminense ganha muito dinheiro também. O Bahia do Grupo City. Botafogo, nem se fala aí. Tudo bem, tá na questão... Tem várias questões aí, mas o time do Botafogo vale muito caro. E estão tomando pau. Sabe? O Bahia foi eliminado pelo O'Higgins, pô. Sabe? O Bahia e o Botafogo. Bahia e Botafogo, isso foi uma coisa assim, tipo... O brasileiro nunca passou os isso dois é na pré-Libertadores. Isso é uma loucura isso acontecer, entende? E aí vai muito dessa questão de como que os caras que estão no futebol que é mais... menos... Até um pouco menos profissional que o nosso, né? Se você for pegar os times que não são os grandes tipo LDU e Barcelona, que esses aí são... Mas mesmo assim, tecnicamente, eles são muito Porque abaixo. dinheiro é essencial, mas não é tudo. A cultura é diferente. A Sul-Americana explica isso. Na Sul-Americana, você não aponta um time brasileiro como grande favorito. E o time brasileiro tem muito mais dinheiro que os outros times. Dessa vez tem o River ali, que ano passado com o Galhardo gastou mal 100 milhões de dólares de contratação. De grupos, passam apertos brasileiros. É isso. Mas é uma questão de Palmeiras e Flamengo, porque são as duas equipes que sabem usar o dinheiro, faturam mais e tem gestão muito boa. A do Palmeiras eu acho mais completa que a do Flamengo. A do Flamengo é uma gestão de futebol que às vezes... por exemplo, do Marcos Braz, a Real Madrid pode esperar, e a briga no shopping, e não sei o quê. E em algum momento o Flamengo permitiu que os jogadores ficassem muito grandes dentro do clube, e eles tinham conquistas, mas o clube tá sempre acima, né? Porque quando o jogador veste a camisa do clube, eu sempre gosto de dizer isso, ele não é mais ele mesmo. Ele tá representando a torcida. Porque se tivéssemos em campo Cruyff, Puskás, Di Stéfano, Maradona, Pelé, todos no ápice da forma, e ninguém quiser ver, aquilo é a diversão deles. O futebol é muito grande, porque tem bilhões de pessoas querendo ver os jogos de futebol. E quando você permite que um jogador fique muito grande no seu clube, a ponto do Gabigol, por exemplo, criar problema no exame antidoping, quando ele não tá dopado, simplesmente por uma indisciplina boba, né? Você começa a ter reflexo disso em campo. No Palmeiras isso não acontece. Palmeiras é um time mais disciplinado. O Flamengo é um time que, nesse período todo teve mais jogadores de qualidade do que teve o Palmeiras. Então, assim, eu acho que esses dois clubes, no final das contas, têm uma gestão muito melhor que a dos outros, não só na parte financeira. Você fala do Corinthians. O Corinthians era pra ser tão rico quanto o Flamengo. Mas assim, quando você tem muito dinheiro, você tem mais margem pra Aí, errar. Claro. O Palmeiras cometeu muitos erros. Aí o Merentiel que tá no Boca hoje, que é um... Não, a contratação errou muito, O pô. Boca Aí o Abel. é o grande estrangeiro com condição de tentar quebrar essa hegemonia nacional, né? Mas assim, o Palmeiras errou demais. Mas pode, né? Palmeiras gastou mais de 700 milhões. O Cruzeiro, por exemplo, agora com o Gerson, passou esse aperto que a galera tá puta porque gastou quase todo o dinheiro em um jogador que não tá conseguindo. O Flaco Lopes resolve... O Palmeiras, ele consegue poder errar. O Flaco que resolve muitos jogos, é um dos melhores jogadores do Brasil, demorou 2 anos pra começar a jogar bola. Sim. O Palmeiras pode esperar. Claro. Os outros times não podem esperar quando gastou isso. Pode errar. Em E contratação, eles podem em montagem de ter tempo elenco. pra esses caras. Os outros times não podem ter tempo. O O cara tem negócio que chegar e jogar. eu tava falando também outro dia é que justamente hoje se tornou uma situação no Campeonato Brasileiro que, de fato, quem entra pra ganhar esse campeonato é só o Flamengo e o Palmeiras. Os outros estão ali pra... Ponto corrido. Os outros estão ali pra tentar alguma coisa, mas o problema é que, por exemplo, até começou a Libertadores agora, e Sul-Americana. Não começou a Copa do Brasil ainda. Quando começa esses campeonatos, fica mais difícil pra todo mundo, porque eles vão ter que distribuir o elenco em várias competições e não tem ninguém. O Flamengo e o Palmeiras, porque, por exemplo, o Flamengo em 2019 tinha um puta time, só que não tinha banco. Tinha um ou outro ali, os moleques não tinha. Passou o tempo e tanto o Palmeiras quanto o Flamengo foram contratando segunda e terceira reserva bons, de nível, coisa que ninguém tem. Terceira reserva da maioria dos times é um bagre. O Flamengo ganhou do Cusco com os 2 volantes reservas. Do laterais reservas. Os laterais que nem sabem marcar muito, apoiando bastante. Atacante também modificado. O Henrique, que hoje é reserva também. Uma loucura. Mas são jogadores de qualidade, né, cara? É uma coisa Muita. assim que você tem que... uma construção custa muito caro manter toda essa galera, porque tem isso também... Tem time no... Por exemplo, o Grêmio, na época do Soares,
Tinha um time caro pra caramba. O próprio Suárez era muito caro. Só que não tem condição de manter um time caro desse jeito, titular e reserva. E Porque tem não uma outra caixa. coisa. O jeito que o Flamengo e o Palmeiras têm contratado, eles inflacionaram o mercado Sim. aqui e tornaram para os clubes que têm problemas Sim. financeiros mais difícil ainda ter jogadores do nível de Sim. Flamengo e Palmeiras. Com certeza. E os times aqui começaram a se proteger de Flamengo e Palmeiras com cláusulas de contrato para time brasileiro é mais caro. Sabe? Alguma coisa, porque sabe que pode sair a qualquer momento. O Palmeiras estão contratando jogador pra base, técnico pra É base. Já tá em outro nível. Quem foi o melhor jogador do Brasil ano passado? O Arias. Onde ele tá agora? Tá no Palmeiras. O nível de contratação é europeu. Palmeiras e Flamengo são 2 times europeus hoje jogando na América do Sul. E o Abel tem um salário top 10 mundo. Você vai na Exato. Europa, assim, em tese, você podia comparar, assim, o Campeonato Brasileiro na América do Sul seria mais ou menos a Premier League pra Europa. Só que os times ingleses têm lá um Bayern de Munique pra bater, um Real Madrid, um Barcelona. Por Aqui, favor, Paris Saint-Germain. um Paris Saint-Germain. Por favor. Infelizmente, meu Ajax não dá pra brigar Não mais. dá, não Não dá. dá pra brigar mais. E aqui a realidade é outra. Os times brasileiros estão, assim, nadando de braçada. Quem não é Flamengo e Palmeiras? Eu tô apostando aqui. O Cruzeiro, eu acho que tem grande chance de chegar a essa final da Libertadores. Esse Cruzeiro aí, Esse tá Cruzeiro. nessa dificuldade Se toda? encaixar, dá pra chegar. Com É, o jogadores time é que bom. tem, com o Arthur Jorge, que é um ótimo treinador. história, né? Já Tem tem história, história na pois é. competição. O Cruzeiro é um clube que, mesmo em épocas não tão gloriosas, também tem uma cultura de futebol sul-americano, La Bestia, como era conhecido na América. Então, assim, o Corinthians, se chegar longe na Libertadores... O Cruzeiro ganhou também, né? O Cruzeiro ganhou fora de casa, é o grupo mais difícil. Aham, O grupo mais legal pra jogo. você acompanhar. O Boca ganhou fora. São 2 campeões, Boca e Cruzeiro, e 2 finalistas, né? Que é a Católica e o Barcelona de Guayaquil. Então, Os assim, tradicionais. são poucos times. O Fluminense do Zubeldia, embora tenha decepcionado na estreia, Eu acho que fez um bom jogo. mas, bom, o Fluminense venceu recentemente uma Libertadores. E tem um grupo mais tranquilo também, mais acessível. Mais ou menos. Será? Mais ou menos. Comparado aos outros? Você olhar nesse momento, o clube não é grande e não tem tradição. Mas o argentino que tá jogando mais bola no país hoje é o Independente de Rivadavia. É mesmo? Sim. Mas Sim. Mas não pode, né? Mas não dá, mas assim. A gente tem não dá pra ter. O Vidia, o atacante ex-Boca, é o principal jogador. Não é um time pra ter medo. Né, mas é. A gente sabe? tá vendo Eu acho que a tendência de todos os a única dúvida de classificação, eu acho, se o concorda, é o Mirassol ganhou o primeiro jogo. Os outros vão passar. Os outros vão passar. O Não, Lanús, tem que passar, pelo o amor de Lanús Deus. era um time de segunda prateleira, que você poderia falar assim, olha, pode incomodar. Mas eu já ouvi esse termo, eu usei algumas vezes. A Libertadores, com todo respeito, virou uma espécie de Copa do Brasil que fala espanhol. Porque a armada brasileira, a esquadra brasileira, o conjunto dos brasileiros que vai o mais forte. é muito mais forte. Então você vê os outros gigantes, Boca, River, olhando pra cá com inferioridade e assumindo. Você cara. assistiu os programas de TV argentinos falando das equipes brasileiras? E eu vi alguns Eles cortes aí. morrem de medo, Morrem cara. de medo. Eles morrem de medo. Eles só não sabem o que fazer. Cada contratação que chega, eles veem o jogador e falam, não é possível. Não, e tem uns caras. A mídia engraçado. independente do Boca é muito grande, né? Cara, quando eles vão ver o grupo, eles só falam brasileiro não, brasileiro. Quando cai, os caras fazem um show, os caras ficam putos. Meu Deus, não dá, Cara, eu vi acabou. uma aqui na época. Qual o Enzo? É que tem tanto Enzo, né? Tinha um Enzo, alguma coisa do River. O que foi pro Benfica, depois foi pro. Foi Enzo campeão do Fernandes. mundo também, Enzo Fernandes. O Flamengo tentou contratar ele por 15 milhões de euros. O mesmo preço que o Benfica pagou. Sabe qual é? Só que, obviamente, foi pra Europa e, né, teve tudo que teve lá. Eu vi os caras comendo, pelo amor de Deus, não pode pra esse cara, não pode pro Flamengo, melhor que vai embora mesmo, sabe? Porque é isso que tá acontecendo. A gente tá tirando os melhores jogadores dele e os técnicos deles pra gente aqui. Total. Né? Não, e os caras. A diferença agora é que os times da Europa estão comprando os caras com 16 anos. Né? Sim. Exato. E a gente tá esperando um pouco mais. Então, mas isso foi uma coisa que foi bom pra gente aqui no Brasil, porque justamente os europeus estão pegando jogadores aqui tão jovens que, tipo, passou de 22 eles não pegam mais, aí sobra pra gente. Vários jogadores bons aqui de 22, 23 anos. Da Argentina, Sabe, o mas Flávio Lopes é um é. exemplo desse, que ele tava, sei lá, com 20 quando foi pro Mas eu acho que se ele Palmeiras. for pra Copa, ele não vai receber uma proposta muito alta. Ah, vai. É. Não, porque tá jogando uma barbaridade, pô. Isso aí. Mas aí também ele tá conseguindo se manter num campeonato. Bobadilha difícil, também, hein? Bobadilha não volta mais. Depois da Até Copa. porque pra tirar jogador do São Paulo, dá da diretoria atual segurar um pouquinho mais, temos de muito dinheiro, né? Tô falando, tá um papo do o Boca, eu citei como um time que pode quebrar a hegemonia. Tô falando do Dybala. Reforçar no meio do ano o Boca. Tem o Paredes, que pode ser até titular Teve o Herrera, Copa né? da Argentina. Então, Que assim, era além Herrera. da questão de história, de mística, pra não ficar só nisso. Eu acho que o Boca depois da... O Boca é o que tem mais argumentos. A gente fica brincando que é o meia-boca agora.